E se a lei da atração, a sua busca espiritual e todo o seu desenvolvimento pessoal não fossem caminhos separados, mas sim a mesma estrada vista de 3 ângulos diferentes? Imagine por um instante que toda a energia que você investiu, cada livro que leu, cada vídeo que assistiu, estava lhe entregando peças valiosas, mas isoladas, de um quebra-cabeça monumental. Você sentiu a verdade em cada um desses ensinamentos, mas a imagem completa permaneceu oculta, sempre fora de alcance. Napoleon Hill não descobriu uma lei nova. Ele fez algo muito mais poderoso. Ele desenhou o mapa definitivo que une estes 3 mundos aparentemente distintos. Ele revelou a arquitetura invisível que conecta o poder da sua mente ao tecido da realidade. E nos próximos minutos, eu prometo a você solenemente que irei colocar este mapa diretamente em suas mãos para que você nunca mais se sinta perdido. Esta não é mais uma teoria sobre pensamento positivo. É sobre a estrutura fundamental da realização. O que estamos prestes a desvendar é o segredo que os grandes realizadores da história aplicaram, consciente ou inconscientemente. Eles entenderam que o desejo, a fé e a ação não são forças separadas que competem por sua atenção, mas sim uma trindade inseparável, uma única corrente de poder que flui do invisível para o visível. Você tem se esforçado para dominar cada uma delas em separado, sem perceber que elas só funcionam em perfeita harmonia. A verdade que está prestes a ser revelada é que a ausência de resultados em sua vida não se deve à falta de esforço ou de conhecimento, mas sim à falta de integração. Você tem os ingredientes mais puros, mas ninguém lhe mostrou a receita divina. Prepare-se para transcender a confusão. O que você vai aprender hoje não é um novo truque para a mente, mas sim o sistema operacional sobre o qual todas as outras técnicas de manifestação funcionam. Vamos montar, peça por peça, o motor da sua prosperidade, unindo a força do seu propósito espiritual com a precisão da sua ação diária. Ao final deste nosso encontro, você não terá apenas mais informação, você terá clareza, você terá o alívio profundo de finalmente entender como as engrenagens do universo realmente funcionam a seu favor. A jornada da frustração para a realização plena começa agora com a compreensão de que os 3 caminhos que você trilhava sempre foram um só. E o mapa para navegar este caminho está prestes a ser seu. Vamos falar sobre a sua estante de livros. Eu a vejo daqui. Ela está pesada, não apenas pelo papel, mas pelo peso das esperanças depositadas em cada página. Napoleon Hill, Joseph Murphy, Wallace Wattles, mestres da mente e da alma lado a lado. As lombadas estão gastas, as páginas marcadas com anotações fervorosas, cada uma prometendo a chave para destravar uma vida de abundância. Seu histórico de vídeos conta uma história semelhante, um mosaico de seminários, meditações guiadas e palestras inspiradoras, cada um consumido com a fé de que seria a peça final. No entanto, quando você desliga a tela ou fecha o livro, o silêncio que resta é preenchido por uma pergunta dissonante e dolorosa. Se eu sei tanto, por que a minha vida continua a mesma? Essa é a dor da obesidade intelectual, o fardo de quem conhece o caminho, mas se sente incapaz de dar o primeiro passo real. Você conhece aquele peso no peito que se instala logo pela manhã? É uma sensação sutil, mas persistente. Por um breve momento, ao despertar, a mente está clara, renovada pela promessa de um novo dia, talvez imbuída da energia de uma visualização noturna. Mas então a realidade cotidiana começa a se infiltrar. O som do despertador, a luz fria da manhã e com eles o retorno da consciência sobre as circunstâncias atuais, a conta bancária que não reflete seu valor, as obrigações que parecem correntes. O peso não é de tristeza, é de frustração. É o peso de saber em sua alma que você foi feito para mais, enquanto seus olhos veem a prova diária de que esse mais ainda não chegou. É a exaustão de sustentar uma visão grandiosa em um mundo que teima em permanecer pequeno. E então vem aquele pensamento silencioso, o sussurro traiçoeiro que se esgueira nos momentos de quietude. Ele diz: o que há de errado comigo? Ele te faz questionar sua própria capacidade, sua dignidade. Será que eu não sou disciplinado o suficiente? Será que minha fé não é forte o bastante? Por que ele consegue e eu não? Esse questionamento corrói a sua confiança por dentro, transformando a jornada de autodesenvolvimento em um tribunal onde você é, ao mesmo tempo, o réu e o juiz. Quero que ouça com clareza. Essa voz
não é a sua verdade. Ela é o sintoma de uma abordagem fragmentada. Você não está falhando. O que está falhando é o método que lhe foi ensinado. Um método que lhe deu as peças do quebra-cabeça, mas escondeu a imagem na caixa. Imagine a sensação de se sentar para meditar. Você fecha os olhos, buscando aquele lugar de paz e poder interior. Você se esforça para sentir a gratidão, para visualizar a vida dos seus sonhos, com todos os detalhes vívidos que os mestres ensinam. Por alguns minutos, talvez você até consiga. Você sente um vislumbre daquela realidade, uma onda de alívio e possibilidade. Mas então, o mundo exterior interfere. Um barulho na rua, a lembrança de uma conta a pagar, a ansiedade sobre uma conversa difícil. A imagem se despedaça, o sentimento se dissipa e a prática, que deveria ser uma fonte de poder, se torna mais uma tarefa em sua lista, mais uma fonte de frustração por não conseguir fazer certo, deixando-o ainda mais distante da paz que buscava. E a positividade forçada, aquele esforço hercúleo para reprimir cada pensamento de dúvida, cada sentimento de medo, porque lhe disseram que vibrações negativas afastam seus desejos. Você sorri quando quer chorar. Você repete afirmações que sua mente grita serem mentiras. Você se torna um policial de seus próprios pensamentos, exausto pela vigilância constante. Essa luta interna é uma das formas mais cruéis de autossabotagem, pois ela se disfarça de disciplina espiritual. A verdade, nobre discípulo, é que a inteligência emocional não é sobre negar a escuridão, mas sobre acender uma luz tão forte que as sombras naturalmente se dissipam. Você não precisa lutar contra seus sentimentos. Você precisa de um sistema que os integre e os coloque a serviço do seu propósito maior. Essa jornada tem sido cansativa, não é mesmo? É a exaustão de quem corre uma maratona mental e emocional todos os dias. Você acorda e veste a armadura da esperança. Você luta contra o dragão da dúvida. Você escala a montanha da autossuperação. Mas ao final do dia, ao olhar para trás, parece que você não saiu do lugar. É como estar em um barco a remo, remando com toda a sua força contra uma correnteza invisível. O esforço é imenso, a dedicação é inquestionável, mas o progresso é mínimo, quase imperceptível. Essa estagnação não é um reflexo da sua força de vontade. É o resultado inevitável de tentar navegar o oceano da vida com um mapa incompleto. Sua energia está sendo gasta em esforço, não em alinhamento. Some a isso o fardo da solidão. Você tenta compartilhar suas descobertas, falar sobre frequência vibracional ou o poder do subconsciente, e encontra olhares vazios, talvez até um pouco de pena. As pessoas ao seu redor, talvez até as que você mais ama, veem seu investimento de tempo e dinheiro nesses estudos, mas não veem a mudança correspondente em sua realidade material. E em seu silêncio, você sente o julgamento. Lá vai ele com aquelas ideias de novo. Essa falta de validação externa o isola, fazendo com que sua busca pareça uma fantasia particular, uma jornada solitária em um deserto de incompreensão. Você começa a se perguntar se o louco é você, por acreditar tão fervorosamente em algo que o mundo ao redor parece ignorar. Então aqui estamos, cercado de conhecimento, mas faminto por resultados, com a alma cheia de desejo, mas com as mãos vazias. Você sente que todas as peças do quebra-cabeça da prosperidade estão espalhadas à sua frente, mas elas simplesmente não se encaixam. Há uma dissonância, uma lacuna entre o que você sabe, o que você sente e o que você faz. Essa é a dor central, a exaustão que o trouxe até aqui. E eu estou aqui para lhe dizer, sua frustração é legítima e o seu sentimento está correto. As peças realmente não se encaixam sozinhas, porque está faltando a estrutura, o sistema que as une. Está faltando o tripé sobre o qual a câmera da sua mente pode finalmente focar e criar a sua nova realidade. Agora que validamos a sua jornada e a sua dor, precisamos nomear o verdadeiro adversário. E o inimigo que o manteve estagnado não é a sua falta de vontade, nem a complexidade dos seus sonhos. O inimigo comum, a força invisível que sabota o progresso de milhões, é a abordagem fragmentada do autodesenvolvimento. Você foi ensinado a separar o que é inseparável. Eles lhe disseram para praticar a lei da atração em um canto, focada em visualizações e sentimentos, e em outro canto, para buscar o desenvolvimento pessoal, focado em hábitos e produtividade. E em um terceiro canto, ainda mais distante,
para nutrir sua espiritualidade, como algo reservado para momentos de quietude. Essa divisão é a maior ilusão do nosso tempo. É a fonte de toda a sua confusão e de toda a sua exaustão, pois força você a lutar em 3 frentes de batalha diferentes, quando na verdade existe apenas uma guerra a ser vencida. Pense na lógica falha que nos foi vendida. Disseram-lhe para sentir-se rico, para atrair riqueza. Mas como sustentar esse sentimento quando o plano de ação é inexistente ou caótico? Tentar usar a lei da atração sem um plano de ação concreto é como tentar velejar com um barco magnífico, mas sem leme. O vento da inspiração pode até inflar suas velas, mas sem um leme para direcionar o barco, você ficará à deriva, girando em círculos no mesmo lugar, à mercê das correntes da circunstância. Por outro lado, disseram-lhe para trabalhar arduamente, para fazer acontecer pela força bruta, mas sem a base da fé aplicada e da inteligência emocional, esse esforço se torna um fardo. É o caminho do esgotamento, onde cada obstáculo parece uma confirmação de que você não é bom o suficiente, drenando sua energia até que a desistência pareça a única opção lógica. É aqui que reside a verdade libertadora. Você não precisa de mais peças, você precisa do manual de montagem. A indústria do desenvolvimento pessoal, com a melhor das intenções, te entregou as melhores peças de um motor de alto desempenho, o pistão do desejo ardente, o combustível da fé emocional, a transmissão da ação planejada. Mas eles nunca te mostraram como montar tudo isso. Eles nunca te deram o diagrama que conecta o espiritual ao mental e o mental ao físico. E é por isso que o carro da sua vida não sai do lugar. Você pisa no acelerador da afirmação positiva, mas o motor apenas faz barulho, porque não há conexão com as rodas da ação. Você tem um veículo com potencial ilimitado, parado na garagem da sua mente, simplesmente porque ninguém jamais lhe mostrou a arquitetura da realização. Mas e se eu lhe dissesse que o manual de montagem sempre esteve aqui? E se a arquitetura da realização já tivesse sido mapeada, decodificada e legada a nós por um homem que dedicou mais de 20 anos de sua vida a uma única missão: descobrir o que exatamente diferencia os titãs da indústria, os grandes inventores e os líderes visionários do resto da humanidade? Não falo de um guru moderno, mas de um codificador de leis universais. Um jornalista que recebeu a tarefa monumental de Andrew Carnegie de extrair a filosofia do sucesso diretamente da fonte, entrevistando mais de 500 dos homens mais ricos e influentes do seu tempo. Ele não estava buscando opiniões ou dicas, ele estava em busca da estrutura invisível, do fio de ouro que conectava todas aquelas histórias de triunfo. O resultado de sua busca não é um livro, é um portal. Esse homem, como você já deve saber, é Napoleon Hill, e sua obra magna não deve ser lida, mas sim decodificada. Hill não foi um autor no sentido comum da palavra. Ele foi um engenheiro da mente. Ele não inventou nada. Ele revelou o que já existia. Ele nos deu a grande síntese, a estrutura que une o poder do pensamento, a força da emoção e a eficácia da ação em um sistema coeso e infalível. E no coração deste sistema, encontramos a revelação que põe fim a toda a confusão. A arquitetura do sucesso não é uma linha reta, mas um tripé. 3 pilares interdependentes que, juntos, formam a base sobre a qual todo grande sonho é construído. Estes 3 pilares não são uma teoria, são a própria estrutura que une o céu do seu desejo à terra da sua realidade. Este é o ponto de virada, o momento em que a informação se transforma em sabedoria. O que estamos prestes a desvendar são as 3 colunas que sustentam o templo da sua realização. Elas são a razão pela qual a sua busca espiritual, sua prática da lei da atração e seu esforço de desenvolvimento pessoal até agora pareceram ineficazes. Você estava tentando construir um templo com apenas 1 ou 2 colunas, quando a estabilidade e a glória da estrutura exigem as 3. Compreender estes pilares é compreender a mecânica da criação. É passar de passageiro das circunstâncias a arquiteto do seu destino. Prepare-se, pois agora vamos acender a luz e revelar um por um os 3 pilares sagrados da realização, como codificados por Napoleon Hill. Chegamos ao coração do nosso encontro: a decodificação da arquitetura da realização. Vamos agora erguer, um por um, os 3 pilares que Napoleon Hill identificou como a fundação de toda e qualquer grande fortuna, seja ela material, mental ou espiritual. Esqueça tudo o que você acredita saber e abra sua mente para a simplicidade elegante destas leis universais. O primeiro pilar, a coluna mestra de toda a estrutura,
é o propósito definido. Esta é a alma da sua jornada espiritual, a resposta para a pergunta mais fundamental. O que? Antes que qualquer manifestação possa ocorrer, o universo exige clareza. Ele não responde a sinais confusos. Este pilar é o ato sagrado de apontar para o seu destino, de dar um nome, uma forma e uma data ao seu desejo maior, transformando um anseio vago em um comando inequívoco. Napoleon Hill o chamou de desejo ardente, e essa escolha de palavras é crucial. Ele não disse vontade ou preferência. Um desejo ardente é uma força da natureza que consome todos os outros pensamentos. Não é algo que você quer, é algo que você precisa ser, fazer ou ter, com cada fibra do seu ser. É a diferença entre dizer seria bom ter mais dinheiro e decretar eu terei em minha posse R$1 milhão até o dia 31 de dezembro de 2025. O primeiro é um sussurro passivo, o segundo é um trovão que ecoa pelos corredores do infinito. Esse desejo ardente é a assinatura energética da sua alma, o seu propósito divino, clamando por expressão no plano material. É a força motriz que o manterá firme quando os ventos da dúvida soprarem. Pense nisto: um desejo sem intensidade é como uma lente de aumento em um dia nublado. O potencial está ali, o foco existe, mas não há energia suficiente para criar fogo. Ele não consegue concentrar a luz do sol para gerar uma chama. Um desejo ardente, no entanto, é essa mesma lente de aumento sob o sol do meio-dia. Ele capta a luz infinita do potencial universal e a concentra em um único ponto com uma precisão tão intensa que ele queima tudo em seu caminho. Ele incinera a dúvida, vaporiza a procrastinação e transforma obstáculos em cinzas. Seu propósito, quando incendiado por essa paixão, não apenas atrai oportunidades, ele as cria do nada, dobrando a realidade à sua vontade. Portanto, a primeira ação que você deve tomar é um ato de coragem e clareza mental. Pegue papel e caneta agora, ou assim que terminar de me ouvir. Em um silêncio sagrado, pergunte à sua alma qual é o único desejo que, se realizado, resolveria a maioria dos meus outros problemas e me colocaria no caminho do meu propósito maior. Não faça uma lista. Busque o desejo rei, aquele que comanda todos os outros. Seja impiedosamente específico, quantidade exata, data precisa, o que você pretende dar em troca, pois o universo não negocia com quem quer algo por nada. Este ato de definição é o seu primeiro grande decreto. É você, como um soberano, informando ao seu subconsciente e ao universo qual é o seu destino escolhido. A maioria das pessoas falha exatamente aqui, no primeiro passo. Elas enviam orações vagas ao cosmos, como eu quero ser feliz ou eu quero ser próspero. Isso é o equivalente a entrar em uma estação de trem e pedir uma passagem para um lugar melhor. O agente de bilhetes, que é o universo, simplesmente não pode lhe ajudar. Ele precisa de um destino. A felicidade e a prosperidade são subprodutos, são os sentimentos que você experimenta ao longo da jornada e ao chegar a um destino bem definido. Seu subconsciente, seu servo fiel, opera com a mesma lógica. Ele precisa de ordens claras. Um general não diz ao seu exército: vão lutar. Ele aponta para uma colina específica e ordena: tomem aquela colina até o amanhecer. Uma vez que este propósito definido está gravado em sua mente, algo mágico acontece. Ele começa a funcionar como um poderoso filtro psíquico e um ímã vibracional. De repente você começa a notar conversas, oportunidades e recursos que sempre estiveram lá, mas que antes eram invisíveis para você. Seu cérebro, agora programado com um alvo claro, começa a trabalhar em segundo plano, dia e noite, para encontrar caminhos e soluções. Você alinha sua frequência vibracional com a realidade que deseja criar. A confusão se dissipa, substituída por um senso de direção e poder. Você não está mais reagindo à vida, você está comandando sua energia na direção do seu grande objetivo. A clareza é o primeiro e mais potente ato de criação. Entenda que este desejo maior não é apenas um capricho egoísta, ele é, em sua essência mais profunda, uma missão espiritual. O universo anseia por se expressar através de você, e seu desejo ardente é a forma que essa expressão divina toma. Quando o seu propósito está alinhado com o serviço, com a criação de valor, com a melhoria da vida de outros, você deixa de ser uma pequena onda tentando mover o oceano e se torna o próprio oceano, fluindo com um poder irresistível. Pergunte-se: como a realização do meu desejo irá abençoar o mundo? Quando você encontra essa conexão,
você ativa forças de auxílio que transcendem a sua compreensão, pois o universo sempre apoia aquilo que apoia o todo. Agora, vamos selar este primeiro pilar. O ato de escrever seu propósito é fundamental. Não o digite. Escreva-o à mão. A conexão neurológica entre seu cérebro e sua mão, gravando essas palavras no papel, é um ato de alquimia. É o primeiro passo para transformar o pensamento etéreo em realidade física. Crie uma declaração de propósito clara e concisa. Leia-a em voz alta ao acordar e antes de dormir. Sinta cada palavra. Memorize-a. Deixe que ela se torne a lente através da qual você vê o mundo e o critério pelo qual você toma todas as suas decisões. Este é o seu novo norte, a sua estrela guia na jornada que se segue. Sei que este passo pode parecer o mais desafiador. Exige uma honestidade brutal consigo mesmo. Requer que você silencie a voz do medo que diz, isso é impossível, e a voz da sociedade que diz, seja realista. Este é o seu momento de comunhão com a sua verdade mais profunda. Não tenha pressa, mas seja implacável. A clareza que você busca não está em outro livro ou em outro vídeo. Ela já reside dentro de você, esperando para ser descoberta e declarada. A definição do seu propósito é o ato de dar à luz a si mesmo, de nascer para a vida que você foi destinado a viver. Com o alvo definido com precisão cirúrgica, o primeiro pilar está firmemente erguido. Você agora sabe o quê? Mas um alvo, por mais claro que seja, é inútil se você não tiver a energia e a convicção para acertá-lo. Isso nos leva diretamente ao segundo pilar, o coração pulsante de todo o sistema, o motor emocional da lei da atração. Este é o pilar da fé aplicada. É aqui que aprendemos a resposta para a segunda pergunta crucial. Como se sente? Porque o universo não responde ao que você quer. Ele responde a quem você está sendo. O segundo pilar, a fé aplicada, é talvez o mais incompreendido de todos os princípios de Hill. Ele não está falando de fé religiosa no sentido tradicional, nem de esperança cega. A esperança é passiva, ela deseja que algo aconteça. A fé, como Hill a define, é ativa. Ela sabe que já aconteceu no plano invisível e aguarda calmamente sua manifestação no físico. É um estado de espírito, uma profunda convicção emocional que você desenvolve deliberadamente através da autossugestão. É a inteligência emocional para sustentar o sentimento do desejo já realizado, mesmo quando a sua realidade física grita o contrário. É o ato de alinhar sua vibração com a sua criação. A fé não é a ausência de medo, é a coragem de agir apesar do medo, nutrido por uma certeza interior que desafia a lógica externa. É a linguagem que o subconsciente entende. Você pode repetir 1000 afirmações, mas se elas não estiverem embebidas no sentimento, na convicção da fé, são apenas palavras vazias. A fé é o elemento químico que, quando misturado a um pensamento, dá a ele vida e poder, permitindo que ele penetre no subconsciente e inicie o processo de transmutação em seu equivalente físico. Sem fé, seu desejo é como um general dando ordens em uma língua que seu exército não compreende. Com fé, cada palavra sua é um decreto real. Vamos usar uma metáfora. Seu desejo ardente é uma semente rara e preciosa que você plantou no jardim fértil da sua mente subconsciente. Agora, a fé aplicada é a água e a luz do sol. Você pode ter a melhor semente do mundo, pilar 1, mas sem regá-la diariamente com a certeza da fé, sem expô-la à luz da sua convicção, ela murchará e morrerá antes mesmo de brotar. A dúvida, o medo e a preocupação são as ervas daninhas que tentam sufocar sua semente. Sua prática diária de cultivar a fé é o ato de arrancar essas ervas daninhas e nutrir pacientemente a sua criação, sabendo que sob a superfície, as raízes já estão crescendo fortes e profundas. A ação mental para este pilar é a impregnação emocional. 2 vezes por dia, pela manhã e à noite, encontre um lugar tranquilo. Feche os olhos. Não apenas visualize seu desejo realizado, mas entre nessa cena. Sinta-a com todos os seus sentidos. Qual é o sentimento de alívio, de alegria, de gratidão que inunda seu peito? Sinta o tecido da roupa que você está vestindo em sua nova realidade. Sinta o cheiro do ambiente. Ouça os sons. Ancore esse sentimento em seu corpo. Esta prática não é uma fuga da realidade. É o ato de projetar uma nova realidade. Você está gerando a assinatura eletromagnética que atrairá as circunstâncias correspondentes. Este processo é o que Napoleon Hill chama de autossugestão. É o princípio pelo qual você pode deliberadamente alimentar seu subconsciente com pensamentos de sua escolha. Lembre-se, seu subconsciente não raciocina, ele aceita o que lhe é dado, especialmente
quando a informação é carregada de emoção. Sua declaração de propósito lida diariamente com sentimento e fé, torna-se o comando que reprograma suas crenças limitantes. Você está literalmente instalando um novo software mental, um que opera a partir da premissa da abundância e da realização, e não da escassez e da dúvida. A repetição com emoção é a chave para reescrever o código da sua realidade interna. O maior desafio aqui, eu sei, é o mundo exterior. Como se sentir próspero quando as contas estão vencendo? Como se sentir saudável quando o corpo dói? Esta é a grande prova. A fé não é para os momentos fáceis. Ela é forjada no fogo da adversidade. É uma disciplina interior, uma escolha consciente de dar mais atenção e energia à sua visão interior do que à sua condição exterior. É um ato de lealdade radical ao seu sonho. Cada vez que você escolhe o sentimento de fé, em vez do sentimento de medo, você dá um passo quântico em direção à sua meta. Você está aprendendo a dominar sua inteligência emocional, a se tornar a causa e não o efeito em sua vida. E isso não é apenas misticismo. Há uma ciência profunda em ação. Quando você sustenta o estado emocional da fé e da gratidão, sua fisiologia muda. Seu cérebro libera químicas diferentes. Sua postura se altera. O tom da sua voz muda. Você começa a perceber oportunidades que antes eram invisíveis. As pessoas reagem a você de forma diferente, atraídas por sua certeza e calma. Você não está apenas atraindo coisas, você está se tornando a pessoa que naturalmente gera os resultados que deseja. A mudança externa é sempre um reflexo de uma transformação interna. Você primeiro se torna em seu mundo interior para depois ter em seu mundo exterior. Portanto, a sua prática diária é criar um santuário mental e emocional, um tempo e um espaço invioláveis, todos os dias, dedicados a esta impregnação. Não peça, não implore, não espere, decrete, declare. Assuma a posse emocional do seu bem. Caminhe como se já fosse. Fale como se já fosse. Tome decisões a partir da perspectiva da pessoa que você está se tornando. Este não é um ato de fingimento, é um ato de alinhamento. É você vivendo a partir do fim e permitindo que o universo organize os meios para chegar lá. Sua convicção é a sua moeda no reino do invisível. O catalisador final da fé aplicada é a gratidão. Praticar a gratidão pelo que você já tem abre o seu coração e eleva sua vibração. Mas a forma mais potente de fé é sentir gratidão antecipada por aquilo que você decretou e que ainda não se manifestou no físico. Agradecer agora pela riqueza, pela saúde, pelo amor que está a caminho, é o selo final de sua convicção. É a sua declaração ao universo de que você sabe que o pedido foi recebido e a entrega é certa. A gratidão fecha o circuito energético e acelera o processo de manifestação de uma forma que a mente lógica mal pode compreender. Com o destino definido, pilar 1, e o motor emocional da fé queimando com força total, pilar 2, temos uma quantidade imensa de energia potencial. Estamos apontados na direção certa e com o tanque cheio, mas um carro, por mais potente que seja, não vai a lugar algum até que o motorista engate a marcha e pise no acelerador. Isso nos leva ao terceiro e último pilar, aquele que aterra todo o processo no mundo físico. Este é o pilar do plano organizado. É aqui que respondemos à pergunta final: como se faz? É o corpo do seu desenvolvimento pessoal, a ponte entre a visão e a realidade. O terceiro pilar, o plano organizado, é onde o divino encontra o prático. É a estrutura que transforma a energia etérea do desejo e da fé em resultados tangíveis e mensuráveis. Napoleon Hill era enfático neste ponto. Um desejo, não importa quão ardente, sem um plano prático para sua realização, não passa de uma alucinação, um devaneio passageiro. Este pilar é o corpo do seu desenvolvimento pessoal. É o compromisso de traduzir sua visão celestial em uma agenda terrestre. É aqui que você arregaça as mangas e se torna um co-criador ativo com o universo, fazendo a sua parte no plano físico com inteligência e precisão. Decodificar o planejamento organizado significa entender que você precisa de um mapa de ações. E o mais importante, Hill insiste que você deve começar imediatamente com o plano que tem, mesmo que ele seja imperfeito. A maioria das pessoas fica paralisada, esperando pelo plano perfeito. Isso é uma armadilha do medo. Um plano medíocre colocado em ação vigorosa é infinitamente superior a um plano genial que existe apenas na sua mente. A ação gera clareza. O movimento cria o caminho. Seu primeiro plano não é o destino final, é o ponto de partida. Ele evoluirá à medida que você avança e aprende. A metáfora aqui é inevitável e poderosa. Imagine um grande arquiteto
Ele tem a visão magnífica de um arranha-céu em sua mente. Pilar 1. Ele tem uma fé inabalável de que será a estrutura mais bela da cidade. Pilar 2. Mas se ele não contratar uma equipe de construção, se não criar um cronograma, se não houver o trabalho diário de cavar a fundação, derramar o concreto e erguer as vigas de aço, o arranha-céu jamais sairá do papel. O plano organizado e a ação diária são a sua equipe de construção. Eles são o processo pelo qual o projeto da sua alma é construído, tijolo por tijolo, no mundo real. A ação mental aqui é de uma simplicidade libertadora. Pegue o seu desejo maior e o desmembre. Qual é o objetivo para este ano? Baseado nisso, qual é a meta para este mês? Para esta semana? E o mais importante de tudo, qual é a única ação, a mais importante, que você pode realizar nas próximas 24 horas para se mover em direção a essa meta? Este processo transforma uma montanha assustadora em uma série de pequenos passos gerenciáveis. O segredo para realizar o impossível é focar obsessivamente na única ação que está bem à sua frente. Conclua essa ação, e a próxima se revelará. É neste ponto que o princípio da perseverança se torna seu maior aliado. Seu plano encontrará obstáculos. Você cometerá erros. O universo testará a seriedade do seu propósito. A perseverança, segundo Hill, não é teimosia cega. É a capacidade de permanecer fiel ao seu desejo. O que, enquanto se mantém flexível em relação ao seu plano. O como. Se uma porta se fecha, você não desiste do destino. Você procura outra porta, uma janela, ou constrói uma nova passagem. A perseverança alimentada pela fé é uma força quase invencível, pois ela vê cada fracasso não como uma derrota, mas como um valioso feedback para aprimorar o plano. É crucial compreender a natureza da ação alinhada. Isso não tem nada a ver com a cultura da correria, hustle culture, que prega o esgotamento como um distintivo de honra. A ação alinhada flui do estado de fé e propósito. Ela é calma, focada, precisa e muitas vezes inspirada. É o resultado de ouvir sua intuição, que se torna muito mais clara quando sua mente está focada em seu propósito. Você age não por desespero para fazer acontecer, mas por uma certeza tranquila de que você está simplesmente executando os passos necessários no plano físico, enquanto o universo cuida das variáveis maiores. É um ritmo de criação, não uma luta pela sobrevivência. Seu plano não deve ser uma camisa de força, mas um organismo vivo. Cada passo que você dá, cada ação que você toma, gera um resultado. Esse resultado é um feedback. Sua tarefa é analisar esse feedback sem julgamento e ajustar o curso conforme necessário. Você está em uma dança constante com a realidade. Você age, a realidade responde. Você aprende, ajusta o plano e age novamente. Este ciclo de ação e ajuste o mantém aterrado, engajado e em constante evolução. Ele previne que você se perca em um mundo de pura fantasia e o força a se tornar um mestre em seu domínio no mundo real. A aplicação prática final para este pilar é a criação de um sistema diário. Não confie na força de vontade. Ela é finita. Confie em rituais e hábitos. Crie um ritual de poder matinal que integre os 3 pilares. Comece o dia revisando sua declaração de propósito. Pilar 1. Em seguida, passe de 10 a 15 minutos na impregnação emocional, sentindo a fé e a gratidão. Pilar 2. E, finalmente, execute a primeira e mais importante ação do seu plano para aquele dia. Pilar 3. Ao ancorar os 3 pilares no início do seu dia, você define a sua frequência e direciona o seu foco para o resto do dia. Veja agora como tudo se conecta em uma sinfonia perfeita. Os 3 pilares não são passos sequenciais, mas um ciclo de poder contínuo. Seu propósito claro. Pilar 1. Direciona a energia da sua fé. Pilar 2. Sua fé sentida. Pilar 2. Inspira e energiza sua ação diária. Pilar 3. Sua ação diária. Pilar 3. Gera resultados e feedback que fortalecem sua fé e refinam seu propósito. Este é o motor da realização, finalmente montado e funcionando em perfeita harmonia. A cabeça, o coração e as mãos unidos em um único e poderoso fluxo de criação consciente. Este, meu amigo, é o mapa que Napoleon Hill nos legou. Não são 3 caminhos, mas um único caminho com 3 pistas inseparáveis. O caminho do propósito, da fé e da ação. Este é o sistema que unifica sua espiritualidade, sua inteligência emocional
e seu desenvolvimento pessoal. Acabou a confusão, acabou a fragmentação. O que resta é a clareza, o poder e a responsabilidade de saber que a arquitetura da sua vida está e sempre esteve em suas mãos. Agora você tem um manual. A única pergunta que resta é: você começará a construir. Agora, respire fundo. Sinta o poder e a simplicidade do que foi revelado. A era da confusão acabou. A era da fragmentação terminou. Em seu lugar, nasce a clareza de um sistema integrado, uma estrutura divina para a realização. Imagine acordar amanhã e, pela primeira vez, não sentir aquele peso da incerteza. Em vez disso, você sente a eletricidade de um propósito que pulsa em suas veias. Você sente a calma inabalável de uma fé que permeia cada célula do seu corpo. E você olha para o seu dia, não com apreensão, mas com um foco preciso, sabendo exatamente qual é o primeiro tijolo que você irá assentar na construção do seu império. Esta é a promessa da integração. É o fim da luta e o começo do fluxo. Imagine não mais se sentir perdido em um mar de informações contraditórias. Imagine a sua mente, antes um campo de batalha de dúvidas e medos, agora transformada em um templo de paz e poder. Imagine saber, com uma certeza que transcende a lógica, que você está no caminho certo, que cada passo seu é guiado, que cada ação sua tem um propósito. Esta paz interior é o maior tesouro que você pode alcançar, pois é a partir deste estado de alinhamento que todos os outros tesouros fluem. Você não estará mais desperdiçando sua preciosa energia vital em preocupação ou indecisão. Toda a sua força estará unida, focada como um raio laser, na criação da sua mais grandiosa visão. Esta clareza interna, inevitavelmente, esculpe uma nova realidade externa. As pessoas sentirão a sua certeza e serão atraídas para a sua órbita, querendo fazer parte da sua visão. Oportunidades que antes pareciam impossíveis começarão a surgir, como se o universo estivesse reorganizando o cenário para apoiar o seu roteiro. O fluxo financeiro, que antes parecia um rio seco, começará a correr novamente, pois o dinheiro é simplesmente um subproduto da criação de valor e você agora é um criador consciente e poderoso. Você entenderá que a prosperidade não é algo que você persegue, é algo que você irradia a partir de um estado de ser alinhado e coerente com as leis da abundância, e que não reste dúvidas em seu coração. Esta não é uma fantasia. Este não é um sonho motivacional passageiro. É o resultado prático e inevitável de alinhar sua mente com as leis do universo, assim como um engenheiro alinha sua construção com as leis da física. Os três pilares, propósito, fé e ação, não são uma questão de opinião. Eles são a própria mecânica da manifestação. Esta sabedoria não pertence a Napoleon Hill. Ele foi apenas o mestre codificador. Esta sabedoria pertence a você. É o seu direito de nascença, um poder adormecido em sua alma que aguardava apenas um mapa para ser despertado e colocado em prática. A grande jornada da transformação, no entanto, não começa com um salto gigantesco, mas com um único e silencioso passo de autoconsciência. Antes de poder construir, você precisa saber onde o seu terreno está mais fraco. Antes de poder avançar, você precisa saber onde você está agora. A verdadeira sabedoria não é apenas conhecer o mapa, mas ser honesto sobre sua posição atual nele. O poder para mudar sua vida começa com o poder de uma única pergunta honesta, feita na quietude do seu próprio coração, longe do barulho do mundo. A transformação exige verdade, e a verdade começa com um diagnóstico preciso. Portanto, a minha chamada à ação para você hoje não é para comprar um curso ou ler mais um livro. É um convite a uma transformação interna. Hoje, antes de dormir, quando o mundo estiver em silêncio e você puder ouvir a sua própria alma, faça a si mesmo esta pergunta crucial: qual dos três pilares está mais fraco na minha vida neste exato momento? É a clareza do meu desejo? Eu realmente sei, com precisão cirúrgica, o que eu quero? É a força da minha fé? Eu realmente sinto e acredito que sou capaz e merecedor? Ou é a consistência da minha ação? Eu estou, de fato, fazendo algo a respeito do meu sonho todos os dias? Seja brutalmente honesto em sua resposta, pois nela não há julgamento, apenas direção. A resposta a essa pergunta é o início da sua verdadeira jornada para a realização. Ela é a sua bússola pessoal, apontando exatamente para onde sua atenção e energia devem ser focadas primeiro. Se for o propósito, seu trabalho é a introspecção e a clareza. Se for a fé, seu trabalho é a prática emocional e a reprogramação mental. Se for a ação,
Seu trabalho é a disciplina e o planejamento. Não tente consertar tudo de uma vez. Apenas identifique o pilar mais frágil e comece a fortalecê-lo. Ao fazer isso, toda a estrutura começará a se elevar. Você agora tem o mapa, você tem a arquitetura da realização. Você entende a trindade sagrada do sucesso que une o espírito, a mente e o corpo em uma força imparável. O conhecimento foi transmitido. A responsabilidade agora é inteiramente sua. O poder de decretar seu futuro, de construir seu destino e de manifestar seu propósito maior está dentro de você, esperando pelo seu comando. Lembre-se sempre da simplicidade e do poder desta fórmula eterna. O mantra que, a partir de hoje, guiará seus passos e iluminará seu caminho. Propósito claro, fé sentida, ação diária.